Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos na nossa live de hoje e nós vamos falar de inclusão escolar. E para falar de inclusão escolar, eu convidei duas moças de peso, duas moças muito estudiosas, né, que vão estar aqui com a gente discorrendo sobre a questão da inclusão escolar. Como que está a inclusão escolar hoje no Brasil? Quais são as dificuldades que nós temos hoje no Brasil? Né? E agora eu vou colocar aqui para vocês inclusão escolar. E aí, pessoal, vocês podem ir tirando as suas dúvidas, tá? Eu vou fazendo a mediação aqui pra gente poder estar conversando, tá ok? Doutora Adriele já tá aqui, né? Deixa eu então chamar a doutora Adriele. Doutora Maíra já deve estar quase entrando. Muito prazer, pessoal que está aqui pela primeira vez. Estou vendo aqui a doutora Rita, de Campo Grande. Sejam todos muito bem-vindos. Bia, Sandra, pessoal do Centro de Psicologia Infantil, Luciene, Lúcia, pessoal do Instituto de Arte da Luísa, Vanina, Viviane, Regina, Marcelo, Simone, Claudilene, Ingrid, muito bem-vindas, Amanda, doutora Rita, Luz, todos são muito bem-vindos aqui. Então, que a gente vai iniciar agora para falar de inclusão escolar. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil falar desse assunto, porque é muito polêmico, né? Muito polêmico. Doutora Adriele, seja muito bem-vinda aqui no Direito e Inclusão. Boa noite! Que honra, gente! Que honra é essa estar aqui hoje? A honra é toda nossa, né? Ter uma pessoa de peso, estudiosa, especialista para estar aqui, né? Compartilhando com a gente o conhecimento. E olha, doutora Adriele, aqui no Direito e Inclusão, nós recebemos muitas, mas muitas perguntas de pessoas com dúvida em questões relativas à escola, à educação. E hoje, né, a gente vai poder tirar a dúvida de muita gente aqui ao vivo. Letícia, muito bem-vinda. Vivi, Kátia, Paulo da Luz. Olha, hoje o peso aqui tá demais. Você viu a galera que tá aqui assistindo a gente, né? A responsabilidade hoje aqui tá bem grande. Vamos dar uma olhadinha aqui para saber se a Maíra, do Advogando pelo Autismo, entrou. Não entrou ainda. Maíra não está aqui. Pois é, Adriele. Antes da gente pescar a doutora Maíra aqui, fala um pouquinho para a gente do seu currículo. Se apresenta para o pessoal. Gente, então boa noite para quem está aqui. Quem não me conhece ainda, meu nome é Adriele Moura e eu sempre gosto, vamos esquecer o doutora, sempre gosto de falar o seguinte, né? Que tudo isso, todo esse mover, né? Dentro desse caminho que é a inclusão, é um caminho sem volta, como a professora sempre fala, tem um porquê de tudo isso. Então, eu começo falando que meu nome é Adriele Moura. Hoje eu sou advogada atuante nos direitos autistas, por conta de um carinha que mora lá em Santo Amaro da Purificação, no interior da Bahia, chamado Matheus. Então, Matheus, ele é o porquê de tudo isso. Quem me acompanha sabe que, se não fosse por ele, eu não sei se eu estaria aqui hoje, Não sei se a gente estaria aqui conversando sobre inclusão escolar, se a gente estaria falando aqui sobre direito à educação. Te entendo bem, Adriele. Então, tudo começa por aí, né? Tudo começa por essas pessoinhas que vão trazendo a gente por esse caminho. E a partir daí foi que tudo começou. E eu digo que a internet ela tem um poder muito grande. Porque foi a partir daí que eu encontrei o CBI, foi a partir daí que eu encontrei a professora Tatiana Takeda. Então, toda essa história que começou. E a gente está aqui só para contribuir. Então, no meu currículo, vocês coloquem um nome na cabeça de vocês. Matheus, apenas isso. E se tiver que agradecer, agradece a ele, não a mim. E com relação às especialidades aí, doutora, como é que a gente está? Claro, né? Agora tem que falar, porque é especialista em quê? Inclusão e direito da pessoa com deficiência, com o curso coordenado pela queridíssima professora Tatiana Takeda, lá do CBI de Miami. Então, a gente está aí com a especialização, graças a Deus, com a conclusão. Um curso, assim, maravilhoso. Tenho que fazer o jabá aqui, porque realmente é a gente que vive a realidade, né, Eu digo que o campo de batalha, ele fala muito mais. Mas você buscar profissionais que te auxiliem na caminhada é crucial.
O pessoal tá entrando aqui, Adriele, mas olha, gente, se alguém já tiver pergunta, já pode ir deixando aqui pra gente, tá? E se vocês não deixarem as perguntas, a gente vai tocando o barco aqui. E eu muito bem-vindo aqui pro nosso querido Álvaro Oiano. Álvaro, que tá sempre aqui em todas as nossas lives. Seja Eu ia bem-vindo, falar doutor isso, Pro. Paulo. Sempre bem-vindo por aqui. Sempre muito bem-vindo. Doutora Adriele, vamos começar aqui por um assunto que o pessoal, né, sempre está bem preocupado, né, que é judicialização com relação à escola. E aí, doutora Adriele, tem casos que é necessário judicializar, mas primeiro fala para a gente um pouquinho o que é essa inclusão escolar. Pro, eu queria começar, né, trazendo um ponto importante que eu sempre trago, toda a fala minha, que é antes da gente falar de ação, antes da gente falar de jurídico, antes da gente falar, olha, gente, que... Presidente querida, eu tô aqui com a água aqui, não tá em caneca, mas tá aqui no copo, mas a Pro está fazendo a utilização do presente. Mas vamos lá, senão a pessoa vai tomar outro rumo aqui. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente precisa pensar o seguinte. O primeiro ponto que eu trago pessoal, para deixar aqui, é a gente pensar a linha do tempo. Não existe você falar de uma busca sem construir uma linha. Não existe você falar de um direito sem você montar a base. Aí o pessoal fala assim, Adriele, você é a louca que fala da base. Você sempre fala em linha do tempo. O que é isso de fato? Para quem me acompanha lá no Instagram, quem não acompanha ainda vai saber sobre isso, que é você estruturar. Vamos pensar comigo aqui. Eu sempre gosto, Pro, de fazer o pessoal pensar junto. E se a senhora você me der liberdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir o pessoal que eu sempre peço lá no Papo de Quinta-feira. Duas coisas. Posso pedir? Claro, fica à vontade. Posso pedir? Gente, sempre eu falo, quem tem memória é papel. Só um não minutinho, tem Adri. como... Vivi, avisa a Maíra, por favor. Eu mandei até para ela aqui agora também, no aviãozinho. Ok. Eu sempre falo, pessoal, que não tem como a gente começar a falar algo sem anotar. Então, primeiro ponto. Sua memória não é papel. Quem tem memória, olha só, é isso aqui. Você tem que anotar, porque vai ser uma enxurrada de informações aqui hoje. Daqui a pouco a Maíra chega e vai ter mais coisas para poder a pessoa pensar. Então, quando você começa a falar de inclusão, você tem que pensar na base que tem que ser montada. Aí você fala assim, Dri, mas o que é essa inclusão inicialmente de fato? Então, a inclusão, Pro, quando a pessoa pensar em falar sobre, é você poder estar em qualquer lugar, a todo momento, com todas as pessoas. Então, é bem simples. Eu gosto de ser direta e prática com vocês para a pessoa ter esse tino. Olha, é porque tem que dar a oportunidade de ter uma socialização e começar a explicar demais. Não precisa. Vamos direto e prático. É você poder estar em todo e qualquer lugar com todo mundo. É você dar possibilidade para todos. Ponto. A partir daí você já está falando de inclusão. Quando você dá a oportunidade para um e não dá para o outro, como é que vai falar inclusão nesse formato, Pro? Isso mesmo. E aí a gente falou de judicialização, mas vamos deixar isso aqui um pouquinho para frente, porque o pessoal aqui está dizendo o seguinte. Doutora, o PEI está sendo dificultado. E aí, doutora, como é que faz? Estão negando o PEI. E como que a gente vai fazer um planejamento? Como que a gente vai fazer adaptação curricular, né? Sem fazer o PEI? Não tem como. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Eu sempre gosto de fazer o pessoal pensar desse formato. O plano de ensino individualizado. O nome já diz, individualizado. Ou seja, cada aluno, ele precisa ter a sua necessidade atendida. E aí, quando eu falo sempre nisso, eu gosto de pegar um caderninho e trazer o pessoal o seguinte: cada aluno vai ter o seu caderninho ali, cada aluno vai ter o seu plano direcionado. E a partir do momento que a escola não sabe trabalhar nesse formato, o que garante, e aí a gente vai voltar a duas casas. Onde é que eu vou ter essa garantia, Adri? Quando você fala que a pessoa autista, por exemplo, eu falo muito do autismo, né, é considerado pessoa com deficiência. Então, lá o estatuto, ele está abarcando todo mundo. E quando o estatuto ele direciona que todos os alunos, ele tem direito ao ensino individualizado, ao plano individualizado, ele não está falando que é um plano para a turma inteira. Então, a escola, junto com a família, eu sempre gosto de fazer o pessoal pensar assim: você efetuou a solicitação, aí a mãe fala assim, Rejana, efetuei, eu cheguei lá e perguntei,
Ah, cadê o plano do meu filho? De boca, né, de forma verbal, não fez nenhum tipo de formalização. Então, olha aqui uma das primeiras dicas. Você tem que saber formalizar os pedidos. Quando você buscar na escola, solicitar, começa formalizando. Se for encaminhar, encaminhe o WhatsApp, encaminhe o e-mail, mas sempre deixe um protocolo registrado. Porque o direito, ele existe. O plano, né, Pro, tá ali para ser colocado. Mas tem escola que, infelizmente, quer direcionar um plano para toda uma turma, por exemplo. Não quer olhar a necessidade de cada aluno, né? A adaptação curricular de cada um. Exatamente. E não tem forma de bolo, né, Adriele? Não tem. Não tem, porque vamos imaginar, né, que a gente tem, por exemplo, eu vi um caso recente de crianças, são irmãos, e vamos direcionar o mesmo plano para os dois? Porque os dois são pessoas com deficiência e vai direcionar o mesmo plano para eles. Já me perguntaram isso, Pro. Mães perguntando. Então, vai ser o mesmo plano porque eles são irmãos, então ali tem a mesma dificuldade, então vai ser direcionado o mesmo para os dois. Não necessariamente, porque eles são irmãos que vai ser o mesmo plano para ambos. Então, essa é a percepção que a escola tem escolas. Eu sempre não gosto de generalizar, porque a gente sabe que tem escola que procura efetuar da forma correta, efetuar o plano realmente individualizado. A gente não pode também querer colocar para todas, né, Pro? Porque eu já vi escolas tentando, buscando. Então, exatamente. E lembrando também, né, Adriele, que o Plano Individualizado de Ensino, pessoal, o PEI, né, ele é indispensável na adaptação curricular. Como que a gente vai estabelecer metas para aquele aluno de inclusão, para a gente poder medir se ele realmente está aprendendo, se não tiver o PEI? Porque é lá no PEI que vai conter quais são as habilidades, quais são as dificuldades que aquele aluno tem. Vai conter qual vai ser o conteúdo que vai ser dado ali naquele trimestre, ou naquele quadrimestre, ou naquele semestre. Isso tudo, gente, é tão importante, porque é a forma da gente mensurar o aprendizado do aluno. Por quê? Olha só, quantos de vocês aí já passaram por isso? Matriculou a criança na escola, né, Adriele? E aí, chega no final do ano e fala assim, mas ele não aprendeu nada. Mas a gente precisa de um instrumento, né, para mostrar esse aprendizado. E o PEI, ele é esse instrumento. Porque é com ele que a gente vai ter condições de dizer, olha, ele alcançou a meta 1, ele alcançou a meta 2, ele não alcançou a meta 3, mas foram estipuladas metas com foco nele. A gente não compara esse aluno de inclusão, né? A gente não compara ele com um coleguinha. A gente faz tudo com base nas habilidades e nas dificuldades dele, né? No repertório dele. Então, daí a indispensabilidade, né? Para a gente estar fazendo aí esse plano, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aí depois segue passeio na inclusão escolar, né? Olha só, então, teve uma mãe que comentou... Você está falando isso aí, aí a gente entra no questionamento específico. Como é que vai haver uma individualidade da necessidade de cada um com o plano para todos? Exatamente. Teve uma mãe aqui que ela questionou o seguinte, e a inclusão escolar nessa pandemia? Como que foi incluir nessa pandemia? Foi mais difícil, Adriele? Com certeza. Eu vou dar um exemplo de dentro de casa. Vou começar falando do meu irmão, porque meu irmão, gente, não conseguiu se adaptar ao online. Ele não conseguiu ter a adaptação dele no formato, né, tendo ali a aula virtual com os coleguinhas. Então, aí entra mais a necessidade crucial de observar cada criança na sua individualidade. E aí, quando você pergunta assim, tá, então, se na época que as escolas não estavam tendo nenhum tipo de atendimento presencial, o meu filho vai ficar prejudicado sem nenhum tipo de aula. Não sei como a escola vai efetuar, mas vocês têm que lembrar o seguinte, aqui a gente está falando também de uma prestação de serviço, né? Eles são consumidores. Então, a escola está prestando um serviço educacional e tem que ser atendido, não pode haver uma falha. Se o teu filho tem dificuldade de acompanhar no online, a escola tem que disponibilizar em um formato que ele consiga ter acessibilidade, que ele consiga dar andamento na parte educacional.
Então, ele precisa ter. Como a escola vai fazer, a gente não sabe. Ela vai ter que bolar um formato, ela vai ter que estruturar uma demanda que atenda a necessidade daquela criança, daquele aluno, né? Vamos dizer assim, o aluno como um todo. Então, toda vez que a mãe chegava para mim e falava assim, Dri, tá difícil acompanhar. Sente, faça uma reunião com a coordenação pedagógica e explica a situação. Olha, meu filho não está apresentando um avanço, ele está com desenvolvimento realmente muito, muito baixo, não teve nenhum tipo de progresso. O que é que vai ser feito com isso? Porque é muito fácil, né, Tatiana, a gente chegar, sentar com os braços e tirar. Eu vou tirar meu filho, ele não vai ter, ele não tá acompanhando, então eu não vou colocar mais ele. Eu vou tirar ele da escola. Eu tive muitas mães que tiveram essa atitude. Mas aí, em contrapartida, eu pergunto: chegou a se questionar para a escola se houve, poderia ter tido alguma mudança? Ela ofertou alguma mudança no serviço? Olha, ele não consegue estar na turminha com todo mundo. Mas aí ele tem a professora e a mediadora. Olha a mediadora entrando aqui em jogo. A mediadora continua com a obrigação, mesmo com a pandemia, e mesmo com online, continua a mesma obrigação. Nem que ela fique no formato, junto com a criança na sala ali, fazendo a ponte. Eu sempre gosto de dizer, Pro, que ele vai fazer a ponte entre o professor regente e a turminha. Então, tá ali fazendo a ponte para que aquele aluno tenha acesso, consiga entender, consiga desenvolver. Então, será que isso foi questionado pela família? Há um papel muito importante dos pais em cobrar isso e fazer com que aconteça. Não só a escola tem que ofertar, né? A escola tem que direcionar. Exatamente. A doutora Maíra está tendo uma dificuldadezinha para estar entrando aqui. Provavelmente pode ser a internet, mas agorinha a gente vê se consegue. A Deia está aqui dizendo o seguinte: minha filha tem 3 anos e 5 meses. Ela está no maternal 2. A professora me disse que não precisa ter um plano de ensino individualizado, pois ela é muito pequena e não existe material para maternal 2. Caramba, hein? Se falar isso para um analista do comportamento, ele pula da janela, né? Meu Deus. Quando ela fala isso, Pro, me lembra o seguinte, porque muitas mães perguntam assim: Adri, na creche, a gente tem o mesmo direcionamento? Eu falo, gente, a criança está ali, né? Se for uma criança, ela tem 2 aninhos. Então, havendo a necessidade, ela não deixa de ser aluna porque tem 3 anos. E não é questão de idade aqui, né, Pro? Não está falando uma percepção que o aluno só vai se E enquadrar ela no está em TEI quando tiver. aprendizado. E se ela está em aprendizado, tem que ter um planejamento. Claro que ali também de olho nas habilidades dela. Perfeito. Aí é aquela questão. Fala com uma família que não tem conhecimento, fala com uma família que não tem acesso à informação, e aí acredita de fato que com 3 anos a criança não pode ter o PEI. Só que aqui, você, no papo do direito à inclusão, já vai sair daqui sabendo disso. Então, daqui você já vai passar para outras famílias a informação. Olha só, seu filho estiver na creche, a idade que tiver, havendo a necessidade, precisa existir o PEI? Precisa. O estatuto, gente, quando ele garante o direito, ele não garante por idade, não, tá? É para todos. Para todos. Exatamente. Planejamento, gente, tem que ter para todo mundo, né? Na faculdade. Sabia que tem gente que esquece que na faculdade a gente também tem inclusão, né? E a faculdade, pessoal, é do mesmo jeito. É como aqui na educação básica, né? A gente tem que tomar os mesmos cuidados. A gente não está lidando com uma criança, a gente não está lidando com um adolescente, a gente está lidando com um adulto, mas que necessita também desse suporte, tá ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu gosto aqui, o pessoal do SEDEP Psicologia está falando aqui, ó. Sou o Frazão, diretor do SEDEPS. Nossos profissionais, assim como eu, visitamos as escolas dos nossos assistidos, procurando contribuir com a comunidade escolar. A pergunta é: a culpa é só da escola? Claro que não, Frazão, né? A culpa não é só da escola. Aliás, não vamos falar de culpa, não, né? Vamos falar de cada um fazendo a sua parte, né? A gente tem o Estado fazendo a sua parte, a gente tem o gestor privado fazendo a sua parte, a gente tem a família fazendo a sua parte, né? Que isso é muito importante. E a gente também tem aqueles profissionais que acompanham esse estudante fazendo a sua parte, né? Doutora Adriele, algumas escolas já reclamaram o seguinte: mas a gente queria fazer uma parceria, né, com
com a família, com os terapeutas, mas os terapeutas, eles não vêm aqui. Eles não vêm aqui para auxiliar, para contribuir com a gente, né? E olha só, gente, essa participação, né? É claro que a gente sabe que grande parte dos nossos meninos, eles não têm acompanhamento multidisciplinar. Mas aqueles que possuem acompanhamento multidisciplinar, é importante que haja aí uma comunicação entre a escola e entre os terapeutas, porque um agrega para o outro. A escola conta o que está acontecendo lá dentro e o terapeuta, ele vai auxiliar ali, ele vai ensinar como agir. Por exemplo, se a gente tiver o quê? Comportamento problema, né? A criança está cheia de comportamento problema, e aí, o psicólogo, como que eu vou fazer? O menino está gaguejando muito, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que estar conversando entre as áreas para a gente promover essa inclusão de verdade. Né? E pronto, a Neide está aqui falando o seguinte: a pandemia foi a chave que ativou um retrocesso justificado. Pois é, Neide. A coisa já estava difícil, né, Adriele? A gente já vem capengando aí, mas a gente estava indo para frente, né? Passos meio tímidos, mas indo para frente. A pandemia, o que ela fez? Ela mostrou quem não estava agindo, porque ficou muito evidente, não foi? Quem não estava agindo. A internet, ela veio para potencializar muita coisa, mas ela, ao mesmo tempo que ela potencializa, ela pode trazer um retrocesso grande, como ela falou, como a Neide falou. Então, tem que tomar cuidado a forma como se utiliza. Porque o aluno com deficiência, por exemplo, o aluno que apresenta alguma deficiência, ele tem total condição de ter o desenvolvimento na medida, né, da dificuldade dele, da sua necessidade, de acordo com o aluno. Um aluno que não tem nenhum tipo de dificuldade. Um aluno típico. Então, só que aí a professora falou do início. Olha só. Cada um vai ter a sua necessidade ali, vai ter o seu desenvolvimento de acordo com o que for. A gente tem o intuito de rotular muito, né, Pro? Rotular muito aluno, rotular muito filho, rotular... Tudo a gente rotula muito. E a gente tem que desconstruir primeiro ponto, desconstruir. Porque aí, quando a gente começa a desconstruir isso, quando a gente se torna familiar muitas vezes. E a gente está aqui falando, não é só para você que é familiar. Se for o caso, até compartilha essa live agora com uma pessoa que não é familiar, para que ela consiga entender o ponto de vista de estar falando sobre inclusão. Eu sempre falo porque a gente deveria ter as pessoas aqui que não tem nenhum familiar, que não trabalham, não tem nenhum vínculo, para entender o que de fato é inclusão e a partir daí começar a aplicar. Porque ao mesmo tempo que a gente pode utilizar isso para potencializar, pode ser utilizado para poder regredir também, né? Exatamente. E aqui, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui. A Liliane está dizendo o seguinte, que escola pública, se você falar de PEI, eles falam que inclusão é para todos iguais, né? Como que a gente vai fazer um plano que se chama plano de ensino individualizado, achando que é uma forma de bolo que cabe para todo mundo? De jeito nenhum. E o PEI, ele só dá certo quando ele é feito ali com foco especificamente naquele aluno. Não dá para comparar ele com outro aluno, né? Então, a inclusão, sim, a inclusão é para todo mundo, mas a inclusão é diferente. Cada um vai ter uma inclusão diferente, né? Aqui, a Poliana está aqui. Onde esses direitos estão escritos, né? Fala para ela onde é que estão esses direitos, doutora. Gente, tem tanta legislação que vocês podem utilizar aqui, mas eu vou falar mãe e o filho, certo? Vou começar pela mãe e pelo filho. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ponto 24.2. 24.2, artigo 24.2. Por que a Convenção de Nova York você começou por ela, Adri? Eu vou explicar uma coisa para vocês que eu sempre gosto de falar. A gente tem no direito que chama de pirâmide de Kelsey. Não é, Tati? Então, a pirâmide de Kelsey está lá no topo, o direito máximo. Só para vocês entenderem rapidinho. Presta atenção aqui. O direito máximo está lá na Constituição Federal. E o que está do ladinho da Constituição com o mesmo poder? A Convenção Internacional de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ela veio para o Brasil com uma força tremenda, com uma força constitucional. Ela está aqui no topo tanto quanto a Constituição. Aí você fala assim, nossa, Adriele, mas então ela não deveria ser nenhum momento desrespeitada. Não deveria, mas acontece. Só que aí você tem que saber
que é a norma máxima, e o filhotinho dela é a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse filhotinho traz várias diretrizes para as famílias poderem se tentar. Fala sobre o plano individualizado, projeto pedagógico. Então, lá tem um artigo 28, que a gente ama, né, Pro? O artigo 28, ele traz uma série de direitos. E o direito que dá para você linkar com a prática. Aí, só uma orientação, Tati, para essa pessoa que falou em relação ao PEI na escola pública, o que é que eu faria no lugar dela? Eu faria um ofício. Aí você fala assim, Dri, só mãe pode, só advogado pode fazer ofício. Não, você que é mãe familiar também pode fazer. Inclusive, vai aprender agora. Anota aí. Você tem que colocar a informação que está acontecendo. Está sendo ofertado para o meu filho X, aluno da escola tal, série tal, ano tal, e vai discorrer, fazer uma breve descrição, né? Você como representante do seu filho, tal, nome, CPF, uma qualificação mínima, colocar o que está sendo ofertado, o que foi dito, de preferência, puxa essa informação escrita. A partir daí, você direciona o que é o PEI, fala sobre o plano de ensino individualizado, traz a legislação, traz a Lei Brasileira de Inclusão, traz a Convenção de Nova York, fala como um direito constitucional e, no final, você remete a um pedido ao secretário de Educação. Você vai encaminhar esse ofício para o secretário e aí ele vai ter que te dar uma resposta. E você pede um retorno em 48 horas, em 3 dias, não sei, mas coloca lá um prazo. E com esse ofício, ele vai ter que te dar um retorno. Eu estou falando isso, Tati, porque teve um caso de uma mãe aqui no Rio de Janeiro que a gente deu essa orientação em relação a atividades pedagógicas. E a gente teve um efeito, de qualquer forma, nisso. Teve uma resposta, então, positiva? Uhum. Sim, ele se retratou em relação, e aí teve uma modificação. A escola já não apresentou mais a atividade pedagógica que foi dada anteriormente, dizendo que era uma adaptação, e fez uma mudança na atividade para que aquele aluno pudesse ter a atividade totalmente adaptada para ele. Porque a adaptação seria texto. A adaptação da escola era texto. Certo. Foi perguntado aqui o seguinte: existe um limite de número de alunos autistas por sala de aula? Essa pergunta é campeã. Campeã. E eu vou falar para vocês. Não existe legislação que trate. Ah, você fala assim, tem muito decreto por aí. Vamos pensar em nível de lei federal, tá? Não existe uma lei que vai, eu não gosto de falar nem lei federal, lei que vai valer para todo o Brasil. Vamos falar assim, que eu gosto de falar a linguagem popular para vocês entenderem. Não existe legislação para todo o Brasil em relação a isso. Adri, por que eles limitam em sala de aula? E aí a gente vai entrar nos decretos, né, Tati? Porque eles vêm com a justificativa de que não tem condições de atender a criança, uma quantidade X de crianças com deficiência em sala de aula. E aí eu te respondo essa pergunta com um questionamento. O teu filho, o teu familiar, pessoa com deficiência, ele não pode ter o acesso à educação impedido por motivo de limitação em sala de aula. Vocês entendem aqui? Porque como é que a gente vai... O direito, ele não pode ficar vetado por conta de uma justificativa que o limite alcançou a sala. Eu não sei como é que vai fazer, mas o direito ele tem que ser ofertado. A saúde, a educação, ela tem que ser fornecida. Então, muitas famílias, Tati, aqui no Rio, por exemplo, e outros estados também que eu já acompanhei, já vi, colocam, né, os decretos. Então, existem os decretos municipais que colocam o limite em sala de aula. E aí, quando a família vai buscar a matrícula, vai tentar efetuar a matrícula, recebe essa rebordosa, né? Eu digo que é uma rebordosa, como a gente fala no Nordeste. Porque chega e de repente fala assim, não, já limitou aqui, eu não tenho, procura outro local. E não é bem assim que funciona. Exatamente, né? Inclusive, eu, certa feita, né? Eu já ouvi. Por que você não coloca em tal lugar? Lá eles estão acostumados com alunos como seu filho. É duro, né? Ouvir isso é duro. Mas é porque na época eu era muito barriga verde ainda, sabe? Eu tava muito mexida ainda, né? Se fosse hoje, se fosse hoje. Mas olha só, a Vivi Santos, ela tá dizendo o seguinte: minha filha tem 9 anos e tem deficiência intelectual moderada, está no 3º ano e tem muita dificuldade. Pediu uma professora de apoio e a escola disse que professor de apoio é só para criança com deficiência física, Adriele. Olha o que a escola falou para ela.
Quando a gente acha que já viu de tudo, a gente encontra uma dessas. E aí, o primeiro ponto que foi que falou foi a Viviane? Foi, Viviane Santos. Viviane Santos. Primeiro, eu sempre gosto, Tati, de trazer a parte prática do negócio. Para poder as famílias, ao mesmo tempo que aprendem o direito, elas buscarem junto com a escola, ou com o judiciário, ou com o PROCON, que seja. Mas existe uma solicitação indicando a necessidade da sua filha? Existe, por exemplo, além do laudo médico indicando a necessidade de ter um acompanhamento em sala de aula, relatórios dos terapeutas que acompanham ela, se for acompanhada por terapeuta, por exemplo, um psicólogo, um psicopedagogo. Eu sempre gosto de atrelar, aí entra a questão que Tati trouxe lá no início, juntar todo o combo, que são os profissionais, a escola, os pais. Então, nada melhor do que aquele profissional que já acompanha aquele aluno, né, Tati, durante a trajetória. Ponto X e Y. Ela precisa desenvolver essa habilidade aqui. Para isso, vai ter que ter um acompanhamento em sala de aula. Então, não tem que se falar em idade, em tempo. A qualquer tempo que o aluno precisa. Esse é o ponto. E aí falar do relatório. Aí eu falei da parte prática, né? Como é que esse relatório vai ser colocado? Para poder você pegar essa informação que a escola trouxe, tem que estar escrito, né, gente? Pelo amor de Deus. Minha gente, coloca esse negócio escrito, porque aí vocês vão ter uma resposta. A Adri foi verbal, manda de novo. Dá um jeito, liga, grava a ligação. Ah, pode utilizar? Pode utilizar. Mas dá o jeito de ter essa informação registrada. Isso aí. Olha aqui, eu tenho que contar para vocês. A Maíra apareceu aqui no WhatsApp agora dizendo o seguinte: nossa, eu tava fazendo janta, nem vi que o Instagram voltou. Ai, gente, a Maíra mesmo. Mas vamos lá. Eu falei para ela colocar um filtro e entrar. Vamos lá. Olha só, cozinha a mesmo, ela tá dizendo o seguinte: meu filho foi diagnosticado com TEA e TDAH, mas as pessoas acham que porque ele não tem aversão por outras pessoas, ele não é autista. E a escola está com dificuldade em lidar com meu filho. Tem gente que rotula, né, Adri? E a gente entra na declaração de Salamanca, né, Pro? É importante trazer esses documentos históricos, esses marcos históricos para as famílias, para mostrar que não é uma luta que começou ontem, né? Tatiana, ela fala muito sobre isso aqui, traz muito isso. Gente, para quem não sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela não vai gostar que eu vou denunciar ela, provavelmente, mas eu vou falar aqui. Tatiana, eu fiz a minha especialização em inclusão e direito da pessoa com deficiência. E olha ela, chegou! A cozinheira chegou! Boa noite! Boa noite, doutora Maíra, tudo bem? Boa noite! Tô procurando um filtro e não acho, então vai assim mesmo. Pois é, doutora Maíra. Ó, então agora você tem 1 minuto para se apresentar, porque a gente já tá falando pesado. Gente, é a primeira vez que eu faço uma live com a doutora Tatiana Takeda. Ainda vem com um plus com a doutora Adriele e eu apareço desse jeito. Isso não é de Deus. Esse Zuckerberg hoje foi pra mim, tenho certeza. Mas, bem, eu sou a Maíra, sou a mãe do Felipe. Há 4 anos eu descobri o diagnóstico dele e aí não me restou outra alternativa senão mergulhar aí no mundo dos direitos dos autistas, até para conciliar com minha profissão, né? Já que eu também sou advogada. E agora eu passo a compartilhar, né, do que eu aprendi com a doutora Tatiana, do que eu aprendi com a doutora Adriele. Aí é um prazer enorme, gente. Esperei tanto por esse dia, né? Mas cheguei um pouco atrasada. E preferiu fazer janta. Eu não percebi que tinha voltado tem muito tempo. Gente, isso aqui tá marcado tem 1 semana. O folder e o card tá voando aí, ó, pra tudo quanto é lado. Ela foi fazer janta. Tem lógico uma coisa dessa, mas a Maíra,
ela é que nem eu. Então eu vou perdoar a doutora Maíra, porque ela tem TDAH que nem eu. Né? Então, assim, Tá eu perdoado, te tá compreendo, perdoado. doutor. Eu sei que a gente esquece mesmo, né? A gente fica focado numa coisa e esquece da outra. Meninas, olha que horror que estão dizendo aqui. A Débora está dizendo o seguinte, que a Prefeitura Municipal de Canoas não autoriza o ingresso de acompanhante terapêutico na escola. E aí, como é que faz, meninas? Já Vai, Maíra. diz, Maíra chegou, deixa ela falar um pouquinho agora. já diz a legislação, né, que protege os direitos da pessoa com deficiência, que eles têm direito a todas as adaptações razoáveis possíveis para que ele possa ter o melhor, o melhor desenvolvimento ali na sala, poder aprender da melhor forma, né, e não permitir que o AT, que um assistente terapêutico entre na escola e ajude aquela criança no seu desenvolvimento, na sua interação. É uma necessidade dela, não é? O pai não está querendo simplesmente que o filho tenha um acompanhante ali para ver o que a escola está fazendo, para ajudar ali de babá. É uma figura indispensável para que aquela criança possa usufruir do seu direito de aprender, né? Então, a escola que impõe essa negativa do ingresso, seja do AT, seja do profissional, do psicólogo, do fonoaudiólogo, que precisa entrar ali na escola para verificar como que a criança está indo, para fazer o coleta de dados, né? Para fazer as orientações, todas essas situações aí infringem o direito da criança de ter as adaptações e o seu direito de aprender como qualquer outra. Isso aí. Quer complementar, doutora Adriele? Vou complementar com ela em relação ao direito constitucional. A Maia, ela trouxe aqui para vocês, né, em relação à efetivação desse direito. Mas a gente estava falando um pouquinho antes, Maia, parece até que adivinhou, a sintonia é tanta, adivinhou, a gente estava falando de um direito constitucional. A Convenção de Nova York, a Constituição Federal, e lá no artigo 227 vai casar com o que a professora Tati trouxe lá no início da live que a gente discutiu, a obrigação de todos em conjunto. O artigo 227 fala que é dever do Estado, da família, da sociedade como um todo. Então, quando essa escola, Débora, ela faz isso, ela está infringindo o direito constitucional. E aí, o que a gente precisa pensar aqui, Dri? Mas a realidade é uma que acontece, né? E o que está na lei é outra. Muitas vezes, sim. Na maioria das vezes, a gente diz, né, meninas? Porque o que a gente vê aí do direito sendo violado, só que, em contrapartida, quando você sabe disso, você tem uma lacuna para buscar, você tem um ponto de partida, você tem uma direção, um caminho. Então, o que é que tem que fazer? Produzir prova. Toda família, eu sempre falo, gente, que toda família ela tem que aprender a produzir prova. Isso não cabe só a mim, a Mai, a Tati. Eu tiro doutora, tiro professora, já vou colocando como se fosse uma conversa de assinar as amigas para na mesa conversando, gente. Então, não cabe só a gente. Cabe também a família aprender a ter esse olhar clínico para poder começar a direcionar. Olha, aqui eu tenho que pedir isso, eu tenho que falar isso, eu tenho que saber produzir essa prova aqui, eu tenho que direcionar esse e-mail. Eu sempre tento induzir a família nesse sentido, para elas aprenderem a como falar, o que direcionar, para lá na frente saber também buscar. Eu considero importante. A Viviane Rodrigues está dizendo que tem que ficar atento à rotatividade do mediador, desse acompanhante de apoio escolar. Maíra, me diz o seguinte, se ficar trocando esse acompanhante de apoio escolar o tempo inteiro, isso vai ser benefício ou malefício para esse aluno? Sem dúvidas, né? A gente conhece as características de uma pessoa com autismo, que é essa dificuldade de estabelecer vínculos. Agora, você imagine, né? Até conseguir estabelecer esse vínculo, até que esse profissional consiga produzir um resultado com essa criança, aí já vai ser trocado. Na legislação, não há uma proteção explícita sobre esse impedimento de troca de profissional, né? Mas nos casos concretos, a gente sabe que está trazendo prejuízo ao desenvolvimento de aprendizagem dessa criança quando é constantemente trocado esse profissional. Isso aí, exatamente.
E aí estão dizendo aqui o seguinte: mediador no Rio de Janeiro, aqui se consegue, mas não basta apenas ter mediador e não ter inclusão real. Adriele, o que você pode falar disso aí no Rio de Janeiro? Você que está aí no Rio de Janeiro. Gente, aqui no Rio, para você ter um mediador, você precisa brigar. Só que não é só brigar, eu digo, gente. A gente tem que saber brigar. Porque eu vou trazer 2 viés para vocês aqui em relação a mediador. Primeiro ponto, escola que fornece mediador, um mediador para uma turma inteira, para uma sala inteira, não é mediador. Não tem que se falar em mediação nesse formato. E segundo, quando eles apesar da rotatividade existir, eles querem alegar que não tem obrigação, e aí entra o que mais trouxe. Na legislação, não tem uma obrigação de ter que ofertar um único mediador o tempo inteiro. E aí eu sempre trago, Tati, o seguinte: quando a família aqui enfrenta essa dificuldade, se apegue ao que vem antes. O que seria? Relatórios de terapeutas, de médicos, indicando que a troca vai ocorrer uma dificuldade abrupta no desenvolvimento daquele aluno. Então, tem que estar explícito isso. A gente que é familiar de autista, por exemplo, falando do autismo aqui em si, a gente que é familiar de autista, a gente sabe que os nossos podem ter essa dificuldade de manter esse vínculo. Só que a escola nem deveria saber, mas nem sempre sabe. O jurídico não sabe, o juiz muito menos. Então, você tem que ter o quê? Um documento indicando. E aí, quando você efetua essa solicitação, você está respaldado. Eu sempre falo que aqui você consegue, mas para conseguir tem que seguir esse caminho. É como se fosse, não é uma receita de bolo, não é isso. Mas é seguir comandos de solicitações, Tati. Por exemplo, notificação extrajudicial tem dado muito resultado para as escolas. Porque você notifica a escola, trazendo o direito no viés dele, a escola já manda para o jurídico e fica com receio. Isso quando é particular. Olha, o direito existe aqui. Essa pessoa sabe o que está falando. Esse pai, essa mãe sabe o que está trazendo. Então, é melhor a gente deixar o mediador que já tem, a criança já tem, ou ofertar o correto para ela, do que ir para ação judicial e correr risco de dano moral, de multa e por aí vai. Então, quando ela bota na balança, o que vai pesar mais é muito melhor pagar o mediador. Mas aí tem que construir esse caminho, efetuar a solicitação, porque senão vai acontecer o que Viviane trouxe aqui. Vai haver um mediador ofertado, qualquer profissional, estagiário, estudante, e aí não vai haver uma inclusão real. Eu estou aqui dando... Você quer mediador? Tome. Tome o estagiário de geografia. Vai para a sala de aula com o aluno e não sabe nem conduzir. Sabe nem como lidar com aquele aluno, né? O Everton está dizendo o seguinte: toda escola, seja municipal ou particular, teria que ter todos os profissionais possíveis, mas infelizmente os gestores fecham os olhos para a realidade. Olha, Everton, tinha um projeto de lei tramitando no Congresso, que inclusive foi a autora, era uma pessoa aqui do meu estado. E eu conheço bem esse projeto de lei. E era para que todas as escolas públicas tivessem uma psicóloga dentro, o tempo inteiro, ali dentro da escola, né? Mas infelizmente foi vetado, né? Não tem muito tempo, isso foi vetado, né? Esse PL, né? Se esse PL tivesse alcançado o objetivo dele, eu tenho certeza que seria muito salutar para os nossos alunos da rede pública ter ali um profissional da área de psicologia ali o tempo inteiro ali com eles. Doutora Maíra, é o seguinte, a família chegou na escola. Aí, antes da Lei Brasileira de Inclusão, o pessoal falava assim: aqui não é lugar para esse menino, não. Mas aí, depois da Lei Brasileira de Inclusão, eles falam assim, porque a gente sabe que tem sanção, né? Então, agora eles falam assim: nossa, o Joãozinho, ele é muito bem-vindo aqui na nossa escola. Nós queremos muito o Joãozinho aqui. Mas você sabe o que é, mãezinha? A gente não tem como oferecer acompanhante de apoio escolar para ele. E outra coisa, a escola é muito grande, né? Então, fica difícil da gente evitar que o Joãozinho sofra bullying, né? Porque você sabe, né? Menina é custoso demais, né? Eles fazem as coisas tudo escondido da gente. E aí, dá aquela negativa velada, sabe? Para essa família. Faz essa família simplesmente desistir de colocar aquela criança, aquele adolescente ali naquela escola. Maíra, me fala, por favor, o que essa família tem que fazer diante de uma situação dessa? Você foi falando aí, eu me lembrando da primeira palestra presencial sua que eu assisti lá no projeto Te Amamos, que foi justamente sobre escola.
E me marcou muito, E eu né? falo brava, né? O povo fala que você disse que eu falo brava, né? A pessoa brava, que a gente acha, e depois tem esse coraçãozão todo aí recebendo a gente sempre. Mas você sabe o que que é, gente? É o seguinte, quando a gente sofre na carne, né, as dificuldades da inclusão escolar no dia a dia, e a gente vai falar daquilo, a gente começa a falar, dar aula, dar palestra, o curso, e a gente começa a lembrar as coisas que a gente passou. Então é isso que me deixa possuída, sabe? É isso que me deixa nervosa. Mas pode continuar, Maíra. Com certeza. Nessa época aí de, né, de pandemia, quando as escolas se revelaram, quando as máscaras caíram, né? Porque os nossos filhos foram para dentro de casa e foi ali que a gente teve a oportunidade de ver como a escola trabalhava. Foi uma época assim que a gente fazia muita live e a minha irmã falava: Maíra, você bate muito na escola. Você fica muito brava. Eu falei assim, mas nessa hora eu estou externando todos os meus sentimentos por ela, não é nada pessoal. Pois bem, né? Naquela oportunidade, você me disse algo que, né, eu tento passar isso para todas as pessoas. Quando a gente chega numa escola, a escola ela discrimina, né, a pessoa com autismo porque ela impede, mesmo que veladamente, de que aquela pessoa esteja ali naquele ambiente, que ela estude na escola que a mãe dela escolheu para ela, que sonhou com o filho estudando naquele local. É um crime que foi cometido. Eu sei que a partir dali, quando a gente tem essa sensação de que não cabe naquele lugar, que não pertence ali, porque a escola impôs aquele sentimento a gente, não, aquele local não serviria mais para os nossos filhos, né? Mas a gente tem que lembrar que a escola vai permanecer funcionando, a escola vai continuar recebendo alunos, o número de pessoas com autismo ele é crescente, ou seja, não vai ser a última criança E que vai outras passar. deficiências também, né, doutora? E outras deficiências, né? Eu falo, né? O autismo, quando trata de ter um profissional, um professor especializado que eles precisam pagar, parece que o custo dele com essas crianças fica mais caro e a negativa é sempre mais constante para essa situação. Mas a gente lembrar que a gente tem que diligenciar para que essa escola aprenda pelo amor ou pela dor de que se ela se propôs a prestar um serviço, seja público ou particular, para a comunidade, que ela atenda a toda a legislação e atenda a todas as pessoas que queiram estar ali dentro daquela escola. Então, tomar as medidas judiciais cabíveis para que essa negativa velada não volte a acontecer, né? Proporcionar aí uma medida pedagógica para que essa escola possa receber todas as crianças. Exatamente. E vocês já imaginaram, doutora Adriele e doutora Maíra, vocês já imaginaram se... E assim, eu vou tomar a liberdade de falar escola, tá? E quando eu falo escola, eu estou me referindo àquele gestor privado ou aquele gestor público que está negando, tá bom? Eu não estou generalizando, eu estou dizendo aquele que está negando, tá? Você já imaginou se esse gestor que nega, ele já tivesse a certeza que a partir do momento que ele negou aquela matrícula, que ele negou aquele acompanhante de apoio escolar ou mediador, como está sendo chamado aqui, a partir do momento que ele negou uma capacitação docente adequada, né? Será que a partir do momento que ele nega e ele sabe que ele vai ser punido por aquilo, ele vai negar de novo? É porque grande parte das famílias tem muito medo de judicializar. Por quê? Porque eles têm medo que as crianças, que os adolescentes, eles sejam ali, né, discriminados por conta disso, né? Que haja retaliação por conta disso, né? Então, gente, não, assim, judicializar para mim é o último passo, né? Quem me conhece sabe que a minha teoria é essa. Judicializar é o último. A gente tenta tudo no administrativo, tudo no administrativo. Mas a partir do momento que não deu certo administrativamente, nós somos compelidos, né? Nós somos obrigados a judicializar, porque a gente precisa defender o direito daquela pessoa que é vulnerável, né? E se a gente está falando de criança, a gente está falando de uma pessoa especialmente vulnerável. Então, se aquele gestor ele tiver a certeza de que haverá uma ação judicial, será, gente? Será que ele vai
continuar negando isso ou ele vai abraçar a inclusão da forma como está na nossa legislação? Eu peço que vocês façam essa reflexão. Quando sair Pode nos falar. jornais, quando começar a sair as manchetes nos jornais, escola foi condenada a pagar indenização por danos morais, gestor escolar foi preso, certamente vão repensar, sim, sobre suas obrigações ali dentro da escola. Exatamente. A gente sabe que quando uma escola ela abre as portas, ela não pode escolher quem vai entrar. Não, você vai entrar porque você é bonito. Não, você vai entrar porque você anda com as duas pernas. Não, você vai entrar porque você não faz estereotipia. Você vai entrar porque eu gosto da sua cor. Você vai entrar porque a sua orientação sexual é a que eu escolhi. Entendeu? A gente não pode escolher. Quando você abre as portas de uma escola, a gente está falando de educação. A gente está abrindo para todos, né? Então, muito bem-vindos quem está chegando aqui nesse finalzinho de live. Olha o ASP Sincero chegando aí, Fábio Cordeiro chegando, doutora Rita Luz, da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados de Goiás. Gente, mas tem muita gente bacana. Monique, Samila, muito bem-vindos. Diego, Eliene, Jeane. E olha só, a Jeane está dizendo aqui o seguinte. Boa noite. Meu filho era para ter voltado hoje para a escola, mas não chegou o cuidador. É assim que chamamos no nosso município. Mas mesmo com o cuidador, meu filho não fica na escola. Gente, olha só a dificuldade. Meninas, uma de vocês quer falar um pouquinho sobre essa dificuldade que algumas escolas estão aí colocando para crianças e adolescentes com deficiência voltarem para o presencial? Aqui a gente tem visto muito isso, tá, meninas? Aqui a gente tem visto muito. Porque aí a gente traz aqueles quadradinhos, né? Segregação, integração, exclusão e inclusão. E quando a gente faz um comparativo, né? A gente não pode confundir. Eu lembro como se fosse hoje. Aí eu ia fazer uma denúncia aqui no início, quando você não estava, Maia, aí você entrou bem na hora. Porque, para quem não sabe, gente, eu fui aluna da professora Tatiana Takeda, lá na pós-graduação em Inclusão e Direito da Pessoa com Deficiência. A Mai também, né? Mais sua colega lá. E assim, todo mundo foi nossa, meu aluno. Gente, o Brasil inteiro foi meu aluno. E olha, eu sou novinha. Um rostinho desse não deve. Então, e aí, quando eu ia para as aulas da Tatiana, que eu via ela falando, né, sobre a inclusão, eu via ela trazendo os pontos que era realmente naquela questão da revolta, a gente pensa o seguinte: quantas vezes a gente tem que falar, a gente tem que mencionar sobre o que está na legislação e o que está acontecendo de fato agora na realidade? E aí, quando a gente vê, eu lembro como se fosse hoje, a Tati falando lá na aula, né? Integração não pode ser confundida com inclusão. Por que eu estou falando sobre isso antes de trazer, quando a Tati trouxe esse ponto, né, em relação à pessoa, aluno com deficiência ir para a sala de aula? Porque acontece justamente isso. Quando ele maquia, né, traz uma justificativa pela frente, a relação traz aí, né? Olha, não, porque pode, ela está ali vulnerável, então tem que proteger esse aluno tem que estar protegido. E a proteção dele, ele não ir para a escola, não está existindo aqui uma proteção a esse aluno. Está existindo uma exclusão. E aí a prática que a gente prega aqui, que a gente fala, está caindo por terra. Então, a gente está numa luta pela inclusão como a gente nunca teve antes, né, pessoal? Eu assim, pelo que quando a gente pensa lá na Declaração de Salamanca, em 1994, para quem não conhece, foi um marco histórico que lutava pelo quê? A capacitação do profissional. As crianças, os alunos, terem direito ao profissional capacitado em sala de aula. Então, quando a gente pega todo um marco histórico e o caminho que a gente fez para chegar até aqui e ter uma vetação dessa do aluno não poder entrar na sala de aula em razão da sua deficiência, a gente tem tudo que a gente construiu caiu por terra até agora. Esse é o meu pensamento, né? É o que eu tenho visto aqui constantemente. Fica feio mesmo, Adriele. Betânia Mendes, a Fono Sensação do Nordeste, entrando aqui com a gente. E olha só, doutora Maíra, olha o que a Tatiane Kaufmann está dizendo aqui. Ela está dizendo o seguinte: isso, passo todos os anos. É o Felipe?
Isso, passo todos os anos com meu filho por causa do TDAH e do autismo. Falam que ele vai sofrer muito por ser diferente dos outros e que seria bom buscar um lugar para pessoas iguais a ele. Doutora Maíra, aproveitando que o Felipe está aí do lado te inspirando, o que você pode dizer para essa mãe aqui que está dizendo que o pessoal está discriminando o filho dela pelo fato dele ter TEA e TDAH? Dói, né? Dói ouvir uma situação dessa. Você chegar numa escola e perceber que o seu filho não é bem-vindo, não pela condição dele, mas pelo despreparo da escola em receber essa criança, pela falta de caráter dos gestores e do professor que o aponta e o exclui. Nessa situação aí, não cabe outra alternativa senão um registro de ocorrência na delegacia, no Ministério Público, no Conselho Tutelar, onde mais você puder, né, achar localizar uma instituição que protege os direitos do seu filho. Incomoda a gente saber, né, que existem pessoas desse jeito, porque a gente vive assim tão convivendo com pessoas, com mães, com profissionais que estão o tempo todo zelando, né, pelo filho, pelos direitos dele, mas quando a gente sai, que a gente dá de cara com a sociedade, com aquelas pessoas que de verdade vão conviver com o nosso filho, a gente sente a exclusão deles de onde deveriam estar sido abraçados. Mas não cabe outra situação senão uma denúncia para que eles possam ser penalizados por esses atos cometidos contra o seu filho. Exatamente. E a Maria da Conceição está dizendo aqui, como a escola pode ajudar o aluno com TEA a ter mais organização com os materiais escolares, aluno da alfabetização? Aí entra também, Maria da Conceição, entra também o pessoal, né, da equipe multidisciplinar que está cuidando dessa criança, né? Essa conversa entre os terapeutas e a escola, ela é muito importante, porque às vezes o professor, gente, ele não tem a capacitação em analista, ele não é analista do comportamento, né? Claro que a pedagogia, ela tem teorias muito importantes que agregam aí para saber lidar com esse aluno, mas ele não é analista do comportamento. E aí, essa conversa da equipe com a escola é muito importante, né? Às vezes a professora ela está tendo problemas ali de comportamento, problema com a criança, que a psicóloga chega na escola, ouve, ou não precisa chegar na escola, tem um grupo de WhatsApp lá, ó, tem os professores e tem a psicóloga, se o menino tiver fono, tá fono, se tiver um terapeuta ocupacional, tá terapeuta ocupacional. E aí a professora relata, olha, o Joãozinho, ele fez isso aqui hoje. Ele viu tal coisa, se jogou no chão, ou ele empurrou o colega, ou ele comeu o lanche do colega. Nossa, gente, eu tô falando só exemplo do meu filho, tá? Então, aí o que a psicóloga faz? A psicóloga vai e dá uma orientação para esse pessoal. Mas aí a gente está falando de um aluno que tem uma equipe por trás, uma equipe multidisciplinar por trás. A gente sabe que a maioria dos nossos alunos do Brasil não possuem essa equipe multidisciplinar, né? Então, pessoal, a gente tem que contar aí com a presença de pelo menos uma psicopedagoga na escola, estudiosa, né? Para poder auxiliar aí esse aluno aí que tem essa deficiência. Lembrando que essas escolas, quando a gente está falando de escola pública, ela tem o AEE no contraturno, né? Então tem que ter uma equipe ali preparada para estar recebendo esse aluno. E ali no próprio AEE também essa criança pode estar recebendo ali muitas orientações importantes, tá ok? Inclusive com relação ao comportamento. A Darlene está falando o seguinte, pode falar, Adriana. Você falou em relação a ele, uma observação importante para as famílias que estão aqui, eu já vi escola falando que a E era um profissional. Já vi escolas falando isso. Então, muitas vezes pode haver essa confusão. E aí o pai, a família, né, o pai ou a mãe que não conhece, não tem essa não consegue discernir, vai entender que o AE vai ser um profissional que vai estar ali aplicando algo naquela criança. Na verdade, a escola, né, e se ela tem que ter o atendimento parte da escola. E aí, dentro do atendimento educacional, ele vai ter a direção para em relação à individualidade, o PEI, o projeto pedagógico. Então, é como se fosse um todo,
o genérico e vai ter ali dentro do corpo, né? Vai ter a necessidade de cada um. E aí vai ter, por exemplo, um mediador, um acompanhamento na sala de aula. Quando eu vi a mãe falando isso, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto. Então, assim, a escola... Ah, mas a escola falou para mim que é o AE, que ele não tem a obrigação de ofertar. Eu falei, calma. Vamos primeiro dar essa que é de série, vamos pontuar aqui cada coisa para poder a gente não se perder no meio das nomenclaturas, né? E aí acabar deixando no ar, achando a mãe ou o pai que está sendo cumprido realmente, né? E só aquela maquiação, como a Tati trouxe aqui, né? Maquiando algo que não, realmente, de fato, não está acontecendo. Exatamente. E olha só, a Poliana está aqui, ó. E o caso das escolas comunitárias, associações que alegam não ter como pagar o monitor, o que fazer? Maíra Botelho, Tomo, fala pra gente. A escola falou que não tem dinheiro para colocar um acompanhante de apoio escolar. E aí? Infelizmente, né, a escola se propôs a prestar um serviço, ela tem que promover tudo que é necessário para prestar esse serviço. E no caso da pessoa com deficiência, vai precisar que ela deixe ali à disposição um profissional especializado para cuidar dessa criança. A minha sugestão para a escola, já que não há outra alternativa para ela, que não cabe mesmo nem a falta de dinheiro, porque inclusive para a gente também não tem essa opção quando a gente não tem dinheiro, né? De deixar de prestar alguma coisa para os nossos filhos, a gente vai ter que ir atrás, vai ter que diligenciar, ir atrás do governo, dos poderes públicos. A minha sugestão é que a escola, assim como as famílias, né, se viram a necessidade, foram atrás, as famílias foram responsáveis lá esse direito aí das pessoas com autismo de ter o professor especializado ali ao lado, é que as escolas também se unam e vá atrás do poder público para que tenha algum incentivo para contrabalancear aí o financeiro dela e ela possa continuar ofertando aí, ou continuar ofertando não, para que ela possa cumprir toda a legislação sem ferir o seu orçamento. Por exemplo, né? Eu penso que as escolas poderiam aí pedir ao governo uma isenção de imposto, no imposto de renda, para que ele possa receber essas pessoas que precisem desse apoio qualificado. O que eu posso dizer é que a escola é que vai ter que achar a sua saída. Porque para a criança com autismo não há outra solução senão receber o atendimento especializado conforme dita a lei. Bacana. Isenção do imposto de renda. Já pensou que vai legal? Já tem projeto de lei nesse sentido já, né? Vamos lá. Olha só, Adriele. A Sheila está dizendo o seguinte. Mas essa criança não acaba, de alguma forma, sendo prejudicada se for conseguir esse mediador mediante aí uma decisão judicial? Não deve. Na verdade, o que acontece? Muitas famílias têm receio de entrar com uma ação judicial, por isso que tem um índice baixo, né, gente? A família, eu passei... A primeira dificuldade que meu irmão teve, gente, não sei se eu já falei isso com vocês, foi na educação, foi na escola. A primeira dificuldade de Matheus, acredito que praticamente todas as famílias acabam tendo logo na educação e saúde também em paralelo, né? Então, se a escola ela não está cumprindo, como a Mai trouxe muito bem aqui, a obrigação de prestar o serviço, atender a necessidade daquela criança, e tem ali respaldo, você esgotou as vias administrativas e teve que ingressar com ação judicial, a escola não pode ter nenhum tipo de retaliação sobre a criança. Inclusive, gente, vamos pensar, todo tipo, aí o pai e a mãe, tá? Eu penso que tem que estar atento, tá? Ele tem que estar com o olhar atento para verificar todo o comportamento da escola. Porque a regra é que não deve. Só que a gente está falando de um prestador de serviço, de um terceiro, que eu não tenho como falar para você, Sheila que perguntou, né? Que é certeza que a escola não vai ter nenhum tipo de retaliação. Eu não posso te garantir de fato isso. Eu te garanto aqui que a lei existe, é clara, tem que ser cumprida, a necessidade está ali demonstrada e ela tem que ofertar. Não ofertando, esgotando as vias administrativas, a Tati trouxe essa ponderação, essa observação, que eu considero importantíssima. Não vá direto para o judiciário. Muita família chega querendo já acionar a escola. Vamos primeiro esgotar tudo, solicitar tudo que tiver que fazer no administrativo, e aí sim, olha, não tive papo com você, não teve conversa, vamos para o judiciário a partir daí.
E quando for ingressar no judiciário, não pode haver esse tipo de retaliação. Mas é o conselho que a gente aqui dá para vocês. Isso. Deixa o olhar atento, né? E a gente está caminhando para o final da nossa live. A gente deu uma esticadinha aqui, porque a doutora Maíra demorou um pouquinho por conta da janta. Mas a gente ficou um pouquinho aqui por conta dela. E agora é o seguinte, olha só o que a Daniela está falando. Ela está falando o seguinte. Maíra, responde isso aqui. Boa noite. Fiz a matrícula no CEMEI. Levei o laudo médico para o professor de apoio e o laudo da terapeuta. E me falaram que não teria esse professor de apoio porque a Secretaria da Educação a Secretaria da Educação só disponibiliza para autista severo. Doutora Maíra, vamos falar aqui de todas as pessoas com deficiência, todos os alunos com deficiência. Quem é o aluno com deficiência que precisa desse acompanhante de apoio escolar? No caso do autista, todas as vezes que um médico, um profissional da saúde, colocar lá que há necessidade de que essa pessoa tenha um acompanhante, infelizmente a secretária não faz lei nem pode se sobrepor ao que diz a lei, né? E é uma frase que eu gosto super, que é do leve ao severo, todos têm o mesmo direito. Então, você levou já o pedido, a solicitação à escola, para ela, não, felizmente, não tem outra alternativa. E não há ponderação, não há uma discricionariedade da secretária se ela vai ou não ofertar, né? A obrigação dela é oferecer esse profissional para a criança. Parece até piada, né? Dá para fazer um meme. Dá para fazer um meme. E Mãos Unidas está falando aqui, ó. Deveria ser obrigatório a matéria de inclusão nas universidades para todas as áreas. Está difícil. Olha, pessoal, principalmente de 5 anos para cá, o que a gente tem percebido nas grades das universidades é que eles estão incluindo, sim, algumas disciplinas relativas à educação especial, à inclusão escolar, mas ainda está muito tímido. Poderia ser mais. Então, esses profissionais, o que eles fazem? Eles acabam tendo que se especializar, né? Depois que eles saem da graduação. E tá aqui Luciane Morandini, a TO Top das Galáxias. E a Laine tá falando aqui. Isso é isso que vejo no meu caso. Os professores não têm suporte, não são capacitados para receber nossos filhos. Daí vem falar que a culpa é do prefeito. Gente, a culpa é do prefeito se ele não está capacitando o professor da rede municipal, né? Aí a culpa é do prefeito, sim. Olha só. Sabe qual que é o tripé da inclusão escolar? A inclusão escolar ela não vai existir se a gente não tiver adaptação curricular, se a gente não tiver um acompanhante de apoio escolar quando necessário, que a gente sabe que tem aluno que precisa, outros não. E, por fim, a gente não vai ter inclusão escolar se a gente não tiver o quê, gente? Capacitação docente. E eu vou além. Não é só você capacitar o professor. Você tem que capacitar toda a comunidade escolar. Você tem que capacitar a tia da cantina. Você tem que capacitar a pessoa que está lá na secretaria, que está lá na portaria. Todos têm que estar capacitados para saber lidar com a pessoa com deficiência, né? Meninas, e a gente já está encerrando aqui, né? E está chovendo de gente aqui, comentários, né? E olha só, pessoal, a gente vai deixar uma promessa aqui. Maíra e Adriele, promessa de dedinho. O pessoal aqui do Direito e Inclusão gosta muito de falar sobre educação, né? Muito. Então, a gente vai fazer um compromisso aqui, né? De voltar para a segunda parte da nossa live, para a gente falar mais de educação. Fechou? Tá fechado? Lacrou? Combinado. Então, tá combinado. E a gente volta para falar mais, tá bom, pessoal? De educação, porque, gente, tem mensagem demais, eu não vou conseguir ler todas. Então, tá, a gente vai só deixar uma coisa. Pra próxima eu volto. Mas só se tiver coração. Só se tiver coração, que eu não vi coração subindo muito aqui nessa live. Eu tô procurando coração. O pessoal tá tão compenetrado aqui que não subiu o coração. Adriele, despede do pessoal.
Gente, olha como eu fiquei honrada nesse convite. Vou ser bem breve, mas assim, não tem como a gente não, né? Mai falou assim, ah, é a primeira vez minha também aqui com a Pró Tatiana Taqueda, então assim, não tem explicação. É muito bom a gente poder compartilhar conhecimento, aprender. Muitos se enganam quando a gente está aqui para dar o conhecimento para você, mas a gente aprende muito com o pessoal que vai interagindo, né, meninas? Isso é a verdade. E aí eu sempre gosto de deixar uma reflexão para as famílias, porque a luta ela é muito grande, né, gente? A gente paralisa e falando agora como familiar, como pessoa mesmo, né? Irmã do Matheus, Adriele, e é difícil o dia a dia. Só a gente que é familiar, a gente sabe disso. Então, quando você pensar que tá difícil, né, na busca do direito, na sua luta, pensa assim: o que é inclusão? Quais são os 4 eixos da inclusão? E eu separei aqui os 4 eixos para vocês terem na mente de vocês e carregarem também no coração. Para quando apertar o negócio, porque aperta o dia a dia, pensar nos 4 eixos e falar assim: eu tenho que continuar, eu tenho que continuar. E é um direito fundamental, repensar a diferença na diversidade, repensar a escola e o principal de todos eu considero, meninas, ser um veículo de transformação na sociedade. Meu sentimento é que as pessoas que estão aqui possam ser um veículo de transformação. Eu aprendi com essa mulher aqui em cima que a gente tem que plantar sementinhas. Então, ela plantou a sementinha aqui no meu coração e eu vou repassar para cada um que estiver aqui. Tá certo? Oh, Esse é delícia o de pedido. árvore frondosa. Maíra? E é isso aí, né? A sementinha plantada. Vamos todos colher frutos. O que vocês fizerem aí do outro lado, com o conhecimento que vocês forem adquirindo, é o que eu venho fazendo com o conhecimento que eu adquiri e que venho também por aí colecionando. Mas você pode ter certeza que o que você faz não é só para você. Não é nunca um pensamento egoísta. O que você faz colabora comigo, com a família da Adriele, com a família da doutora Tatiana Taqueda. Então, a gente vai corrente de inclusão, com cada um fazendo a sua parte. Isso aí, Obrigada. meninas. Então, Pode falar, Maíra? A próxima eu chego cedo. Então tá bom. Gente, então hoje eu estive aqui com a Adriele Moura, diretamente do Rio de Janeiro, e a Maíra Botelho Tomo, de Goiânia, Goiás, né? Um prazer poder estar com essas meninas, porque, olha, gente, acompanha o perfil delas aí, já pode adicionar o perfil delas, porque compensa, tá bom? Muita informação de credibilidade, porque internet, rede social é difícil, né? A gente nunca sabe o que tem credibilidade e o que não tem. E como o direito à inclusão tem credibilidade, o direito à inclusão pode dizer: Adriele Moura tem credibilidade, Maíra, advogando pelo autismo, tem credibilidade. Um abraço apertado para todo mundo. Lembrando que essa live fica aqui no IGTV e depois a gente sobe para o YouTube, tá bom? Gente, um abraço, boa noite, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.